Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu não vou aparecer porque eu tô com muita dor de dente e eu tô assim com a minha cara bem inchada. Eu tô com uma infecção tremenda, mas eu não vim falar aqui dos meus dores de dente. É a dificuldade, né, de a gente tratar os dentes aqui na América, que não é fácil, não. Inclusive, a América não é para qualquer um, é onde o filho chora e a mãe não vê. Mas enfim, eu vim conversar aqui com vocês sobre um burburinho aí que está acontecendo na comunidade brasileira. O Carlinhos Maia está aqui mais ou menos uns 4 dias, creio eu, 4, 5 dias. E acho que no segundo dia que ele estava aqui, ele foi num shopping e encontrou com a menina do doce, né, a Joyce. E ele fez um pronunciamento ali que causou um pouco de polêmica aqui entre a comunidade brasileira, né? Ele afirmando que todos os brasileiros não se ajudam, né? Então eu vim aqui conversar sobre este ponto. A gente erra quando a gente generaliza a situação, sabe? Por mais, digamos, situações que a gente sabe que fulano fez, ciclano, beltrano fez, a gente não pode jogar todo um brasileiro no mesmo balaio. Porque, por exemplo, eu fui uma pessoa que ajudei brasileiros aqui, na América. Só que eu não sou daquelas pessoas que mostram o que a mão direita dá com a esquerda. E eu não acho legal quando se generaliza situações. Porque a comunidade brasileira, sim, eu posso até acreditar que não é uma comunidade exatamente como a hispana, por exemplo. Os mexicanos, eles se ajudam mais uns aos outros. Mas, de certo, não tenham tantos problemas que alguns brasileiros causam na comunidade, como se beneficiar de situações para conseguir a legalização de documentos, mesmo que tenha que passar como trator em cima dos outros. Exemplo, alugar quarto e depois falar que foi abusado. A pessoa ajuda, traz esses brasileiros para dentro de casa e ainda a pessoa é capaz de ir até a corte e acusar essa pessoa que foi abusada pelaquela pessoa e que quer o documento, né? Que quer a defensoria em cima daquela situação que a pessoa criou. Então, já não é primeiras histórias assim que deixa todos os brasileiros que estão trabalhando aqui com o pé atrás. E isso é só apenas um dos exemplos. E outra, aqui na América, nós trabalhamos 7 dias na semana, trabalhamos mais de 12 horas para conseguir levantar o dinheiro, sobreviver. Quem trabalha honestamente aqui se lasca de tanto trabalhar. E classe média é a que mais sofre aqui na América. Então imagina, eu quando coloquei meu quarto para alugar, eu fui lesada 2 vezes aqui. A brasileira entrou em contato comigo, pegou meu telefone, meu endereço e sumiu. Depois que ela pegou meu endereço, meu telefone sumiu. O engraçado é que essa pessoa se parece muito com uma famosinha aqui, né? Depois que pegou meu endereço, pegou meu telefone, cascou a mula. Porque queria os meus contatos para quê? Para fazer algum tipo de crime. Eu fui uma pessoa que tentei ajudar uma brasileira. Eu precisava alugar meu quarto, a pessoa alugou e a pessoa foi totalmente cruel comigo. Uma pessoa que estava ajudando essa pessoa. Eu tenho um vídeo aqui mencionando essa história. Então, são situações assim que faz a gente colocar o pé atrás. Porque a gente está cansado de mentiras, de pessoas tentarem se beneficiar de alguma coisa, daquilo que muitas das vezes as pessoas lutaram para construir. Empregadores que contratam brasileiros, que esses brasileiros tentam caguetar de alguma forma aquela pessoa. Então isso não é certo. Você tentar passar com um trator em cima das costas dos outros, isso não é legal para crescer. Então são estas situações que fazem brasileiros não ajudar. Mas não que necessariamente todos os brasileiros não vão ajudar uns aos outros. Por mais decepções que eu tive com 2 brasileiras, né? Tive com alguns outros brasileiros, mas não vem ao caso.
mas o que eu digo assim pessoalmente, né? Via internet, a gente sabe que a internet é a terra onde tem um bando de covardes que gostam de atacar as pessoas. Enfim. Mas eu fui uma pessoa que ajudei muito brasileiro aqui. Então eu falo para você, Carlinhos Maia, que você está errado em generalizar todos os brasileiros que não se ajudam. Agora, na questão da Joyce, né, em si, foi da onde que surgiu o seu pronunciamento. Porque a Joyce foi aí contando uma história que vendia doces na rua, enfim. Eu acompanhei a história da Joyce há mais ou menos aí mais de um ano, creio eu. 1 ano e meio, aproximadamente, né? E até me simpatizei com a história da Joyce. Foi o Instagram que me indicou o IG dela, né? E eu comecei a seguir a moça, porque lá no Rio de Janeiro eu era vendedora de sanduíche natural, nas praias do Rio de Janeiro, Copacabana, Recreio, Prainha. Eu trabalhei muito na praia, né, de massoterapia, então a galera toda me conhecia muito ali. E a história dela, eu me comovi pela história da Joyce, e eu comecei a seguir ela, eu tinha um carinho muito grande por ela, né? Só que eu vi algumas histórias decorrentes daquelas que ela falava, eu falava, não, coisas não se encaixam. Até fiz um react dos zigs dela, né? O que ela falava, da história que ela vendia bombons, né? 1.000 por dia, coisa que eu não acredito que uma pessoa chega capaz de vender 1.000 bombons por dia. E tem mais um porém na questão dos bombons, né? Para vender, seja lá o que for aqui nos Estados Unidos, ainda mais produtos alimentícios, a pessoa tem que ter uma fiscalização, tem que passar por uma fiscalização do governo, né, de vigilância, por exemplo, sanitária, onde está sendo feito, aonde vai ser vendido, né? Se a pessoa tem a licença para vender naquele ponto. E então são histórias que eram totalmente desencontradas, até mesmo nessa circunstância dela de estar em Boston, depois estar em Flórida, de Flórida para Boston, ganhar 1.000 por dia e viver dentro de um carro. Então essas histórias me faziam meio que duvidar das informações que ela passava. Aí até que ela me bloqueou, tudo bem. Não desejo mal a ela, mas eu não acredito nas histórias que ela passou. Aí um certo dia estava vendendo seus bombons numa cidade aí em Boston, Massachusetts, não sei de onde exatamente. Na frente de um mercado. Eu não assisti a ela mais porque ela me bloqueou, mas eu vi a entrevista num canal que eu sigo, que é o Thiago Skol, e ele fez uma entrevista com ela. E ele fez várias perguntas, né? Quanto que ela ganhava, enfim, várias perguntas. Vou deixar linkado aqui embaixo para você assistir. Inclusive, ela também já participou de vários outros podcasts aqui na América. O que, se você assistir todos eles, eu vou ver muita história desencontrada uma da outra. Enfim, é aquela coisa, a pessoa vai contando a mesma história, sempre com uma história diferente da que a contou. Após essa entrevista que ela fez com o Thiago Skol, alguém supostamente a denunciou. Na minha opinião, eu acho que ninguém denunciou, eu acho que teve mesmo uma blitz da polícia, porque não se pode vender produtos sem licença aqui nos Estados Unidos. Não é como no Brasil, que existe, digamos, um pouco mais de chance, né, de vender. Eu era vendedora ambulante no Brasil, então eu tenho voz poética para falar sobre essa situação. Mas aqui nos Estados Unidos, se você vender, seja lá o que for, na rua, você tem, por obrigação, de ter uma licença, uma permissão, pagar taxas, né? E até mesmo produtos alimentícios tem que ter uma supervisão para ver aonde está sendo feito, várias coisas. Não é tão simples assim, né? Pegar os doces e vender na rua. Não, não é simples assim. Existe controle, isso aqui é os Estados Unidos, existe controle. Então, de certo, alguém viu
esta cena dela, ou alguém viu, ou eu acredito mais em blitz mesmo, policial. Eu não acredito que alguém deve ter denunciado ela. Me nego a crer que alguém chegaria a esse ponto. Mas, enfim, a polícia deu a batida ali e tirou ela do lugar. Só que, na entrevista que ela fez com o Thiago Skol, ela falou que tinha o permit para trabalhar ali. E eu vou colocar para você ver a hora que ela fala exatamente isso. Porque aqui pra menina do doce é melhor. Acontece de algum órgão te encher o saco? O que você tá vendendo? Não, mas vale lembrar que eu tenho permissão pra trabalhar aqui, né? Ah, então você tem a permissão pra trabalhar aqui? É, mas órgão, eu digo, de prefeitura, essas coisas, nunca encheu o saco, não? Não, graças a Deus, e nem vai. Que quando eles vierem, eu vou dar meu permit e tá tudo certo. Então, como vocês perceberam aí, a Joyce tinha feito esse vídeo lá em setembro, dia 29, foi a data que exatamente o Thiago Skol postou lá no canal dele, né? Na entrevista em si, a data certa da entrevista deve ter sido ou 29 de setembro ou até antes de setembro, mas foi em setembro. E aí eu quero dizer uma coisa, neste vídeo está evidente que ela se expressou, que tinha licença para trabalhar naquele local. Tá bem clara a voz, essa afirmação dela. O que eu quero dizer aqui é uma coisa, ninguém está contra a Joyce, ninguém está contra nenhum brasileiro que queira crescer aqui. Só que nos Estados Unidos existe regra, a gente tem que respeitar esse país. A gente está querendo transformar o Brasil com a mentalidade brasileira? Não. Esse país aqui é um país estrangeiro, a gente tem que respeitar as leis desse país. Não queiram justificar uma situação para disfarçar outra, ainda acusando as pessoas que defendem a verdade como invejosos, como tentando barrar a coitada da menina que está querendo crescer. Não é esta a justificativa para um erro. Ela está errada em estar vendendo produtos na rua sem uma supervisão, sem uma licença. A gente tem que respeitar esse país não é nosso. Por mais que eu sou cidadã americana, esse país não é meu. Eu tenho que respeitar as leis desse país. Uma pessoa que queira viver aqui, fazer sua vida aqui, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é respeitar as leis daquele país. Então eu vejo vários influencers falando que a comunidade é desunida, que as pessoas são invejosas porque vê a menina ganhar $1.000 por dia vendendo bombons, coisa que eu não acredito, coisa que eu realmente não acredito que seja assim, dessa maneira. Ninguém nessas condições consegue vender 1.000 bombons por dia. Por mais esforço que a pessoa faça, eu me recuso a pensar, acreditar que isso seja realidade. Seria bom. Só lembrando vocês, eu não tenho nada contra a Joyce, não quero queimar ela, não quero a inveja dela, que as pessoas têm a mania de falar que as pessoas estão com inveja porque a outra está crescendo. Não é, gente. É lei. Lei é lei. Uma até mesmo na questão de imigração, a Joyce já violou uma lei de imigração, né? Já começa por aí. Lei. O que eu quero expressar bem isso, porque o Carlinhos Maia mencionou lá nos stories que os brasileiros não se ajudam um ao outro. Não, não tem nada a ver. O que tem a ver, Carlinhos Maia, uma coisa com outra? Se teve uma blitz ali, foi porque, de certo, ela violou uma regra de lei que existe no país. Ou você acha que os Estados Unidos estão errados? De certo, eu desacredito que alguém da comunidade brasileira tenha ligado. E se alguém a ligou, se ela realmente estivesse cumprindo com a lei, como ela falou no vídeo, ela ia mostrar os documentos para o policial e a pessoa que denunciou ela ia se ferrar com a comunidade. Entende? Ninguém está querendo ferrar ninguém aqui. Esta é a verdade. Acontece que tem alguns brasileiros que gostam de justificar os erros que eles cometem, culpando brasileiros que estão aqui de uma forma legal, fazendo as coisas corretas,
como se fosse uma justificativa para os erros deles. Você entende? A Joyce errou. Tanto é que a polícia foi lá, fez o blitz, depois, acho que depois de uma semana, de alguns dias, foi lá e tirou ela do lugar. Ué, ela não tinha licença, como ela tinha afirmado no vídeo do Thiago Skoll? Bom, após a blitz policial, ela foi e tirou as documentações que ela precisava, né? Isso, tudo que ela falou foi segundo a dona Joyce, mostrando nos stories, tá? Então, tá aí os documentos que ela tirou depois da situação da entrevista, né? Que supostamente ela teria a licença, mas na verdade ela apenas fez o reconhecimento de empresa, né? Ela tem a empresa dela no nome dela, que é o Menina do Doce, e fez a documentação. Eu vejo as pessoas comentarem assim, nossa, mas ela só estava vendendo os doces, ela não estava roubando, não estava fazendo nada demais. Bom, aparentemente, né, até onde a gente sabe, seria legal estar vendendo os doces na rua. Como eu falei lá no princípio aqui desse vídeo, eu tinha uma simpatia muito grande, até me comovia, porque eu também fui uma vendedora ambulante no Brasil. Foi através dos meus sanduíches naturais que eu vendia nas praias do Rio de Janeiro que eu consegui pagar o meu curso de massoterapia no Brasil. Então eu me comovi com a história dela, só que quando eu fui investigar eu vi que não era a realidade. Eu tenho por mim, essa minha opinião, que é um personagem que ela criou. Por mais que ela ficasse ali vendendo os bombons, até onde eu acompanhei, até onde ela me deixou eu acompanhar, porque ela me bloqueou, entende? Eu sou uma pessoa que vou buscar a fundo. Eu deveria de trabalhar para a FBI, mas eu busco a fundo, eu não acredito de cara, sabe? Na verdade, eu até que acreditei de cara, né? Porque eu me simpatizei desde então. Mas aí vem a próxima fila da situação. Vem o lado B, entendeu? Vem o outro lado do disco. Aí eu fui escutar a música do outro lado, o lado B do disco, né? E vi que não batiam situações, histórias. Só que não adianta você falar que a galera do Brasil está denunciando porque quer tirar a oportunidade da pessoa crescer. Não, ninguém iria fazer isso. Porque se a pessoa tiver, como eu já falei, siga as leis, faz da forma correta, porque é construir o castelo em cima da rocha. Por mais que seja difícil o caminho, mas é a forma concreta, porque quem começa errado, termina errado. Isso não é eu que desejo a ninguém, isso é a lei da vida. Quem começa uma história da forma errada vai ter a chance de terminar errado. Cedo ou mais tarde vai ter a consequência. E isso não é inveja, isso não é querer tirar o mérito de fulano, beltrano. Não misturem situações para justificar o erro. Se a menina tem força de vontade de vencer na vida, vai, tira a licença, faz as coisas corretas e pronto. Simplesmente isso, ninguém vai fazer. Eu duvido, gente, por mais que existe brasileiros sem vergonhas, porque não é todo mundo que presta não, e não é todo mundo que é errado, mas sim, tem pessoas que vê o outro sobressaindo, quer puxar o tapete. Eu acredito que existe esse tipo de brasileiro, mas eu não acredito que todo mundo seja ruim assim, dessa maneira. A Joyce deu vazão, situação, para as pessoas pensarem assim nela, pelas coisas que... A vida dela é inconstante, né? Como, sabe, hoje tá aqui, hoje tá lá, até mesmo ganhando tanto e vivendo dentro do carro. São histórias que é difícil da gente conseguir entender, compreender. Então, por isso que dá um ponto de interrogação em certas situações. Então, o que eu quero fazer esse vídeo aqui é para falar para o Carlinhos Maia, antes de você julgar todos nós brasileiros como pessoas que não se ajudam, saiba as histórias, saiba como elas foram criadas, saiba como é contado, até mesmo dou aí uma dica para você, antes de você dar um arroba a alguém, já não é a primeira vez que acontece situação, inclusive teve a situação da Diana que eu alertei também, né? E depois viram que eu estava com a razão na hora que alertei.
A mesma coisa eu falo sobre a Joyce. Entendeu? Se você simpatizou com a Joyce, eu acho que vocês se conheciam, tá? Porque a Joyce lá no Stories falou que você estava se conversando antes de ter aquele encontro. Então, na verdade, se conheciam antes, enfim, essa é a história de vocês, né? Existe, sim, um grupo de vocês ali, onde vocês estão ali junto naquele grupo. E, bom, eu sou muito observadora e observo as coisas, né? Eu vejo mais além da situação, que eu prefiro ficar de boca calada aqui para não falar besteira, porque até porque eu não tenho provas, né, para mostrar. Mas eu acho que é feio, sabe, você generalizar todo mundo no mesmo balaio. E eu quero falar para alguns brasileiros também que tem essa mania de falar que brasileiro na América não presta. São os mesmos brasileiros que vêm aqui e quando querem trabalho, são os brasileiros que oferecem trabalho para esses brasileiros, porque muitos não falam português, não falam inglês e tem que trabalhar no meio dos brasileiros para conseguir um trabalho, né? Porque americano não vai dar trabalho para brasileiro, a não ser que o brasileiro consiga falar o idioma. Tem que, ao menos, falar o espanhol. Então, são brasileiros que comem no prato e cospem no prato que comeram. São brasileiros que querem tripudiar em cima de outros brasileiros que estão aqui lutando pela vida, lutando pelas suas famílias e tudo mais. São brasileiros que querem passar com tratores em cima de outros brasileiros que estão fazendo a vida aqui. Então, realmente, como eu já falei, existe sim brasileiros sacanas, tá? Que querem chegar aqui e sentar na janelinha, não querem passar pelo processo, porque acha que o outro brasileiro está fazendo, se eu sofri, você vai ter que sofrer assim. Não é essa. Não é essa, são processos da vida. Você não vai ser rico da noite para o dia, você vai ter que subir as escadas até chegar ao seu topo. E também tem mais. Não é porque você decidiu vir para os Estados Unidos e ficar aqui de uma forma ilegal que nós brasileiros que estamos aqui temos que responsabilizar com a sua falta de responsabilidade de vir sem era nem beira para os Estados Unidos. Não queira ocupar uma comunidade brasileira pela sua falta de planejamento, pela sua falta de estrutura. Não queira jogar em cima dos brasileiros que estão aqui a responsabilidade de cuidar dos seus filhos, de cuidar de você. O que a gente possa fazer, como eu já fiz várias vezes, porque eu não sou de mostrar com a minha mão direita o que a esquerda faz, de ajudar brasileiros com alimentação, com roupa, né? E eu tentei ajudar também arrumando um trabalho para uma moça e um quarto para dormir, e fui esfaqueada nas costas, né, da maldade que essa pessoa queria fazer comigo. Então, existem histórias que precisam ser observadas, viu, senhor Carlinhos Maia? São histórias e mais histórias que precisam ser analisadas. Aqui a vida para nós não é fácil. Nós matamos um leão por dia. E brasileiros que querem vir para cá e achar que nós, brasileiros que estamos aqui, temos a obrigação, temos que obrigados a receber eles na nossa casa. Nós não temos a obrigação de criar ninguém. Quem vem para os Estados Unidos tem que saber que tem que lidar aqui com a sua vida. Ninguém está responsável por ninguém aqui. Aqui é cada um por si e Deus por todos. A gente vai se ajudar no que precisa, mas é assim a vida. Vim para cá, a pessoa decidiu vir para cá, ela tem que ter a responsabilidade que ela assumiu. Ninguém obrigou ela a vir para cá. Ninguém obrigou a trazer essa galera para cá. Então as pessoas têm que ser responsáveis, adultas, pelo que elas fizeram, porque não foram ameaçadas a virem para cá. Existem casos e mais casos, né? Mas que eu falo assim na forma geral, que muitos brasileiros pensam que brasileiros têm que ficar abrindo a porta de casa para receber, tem que ficar fazendo isso. Não, nós não temos que ficar fazendo nada disso. Cada um é responsável por si. Se eu não trabalho, não trago sustento para minha mesa. Se eu não vou trabalhar, não pago o meu aluguel. E aí, quem que vai ser responsável? A comunidade brasileira? Não, ninguém tem responsabilidade com a minha vida. Ninguém tem responsabilidade com as minhas filhas. Eu coloquei filhos no mundo, eu tenho que criar. Eu tenho que arcar com as despesas e tudo mais.
tá bom? E que fique bem claro isso, porque eu ouço tanta coisa que brasileiro não ajuda brasileiro. Nós não temos obrigação de ajudar ninguém. O ajudar vem do coração, de livre e espontânea vontade. Não por obrigação, por ter que ajudar. Isso vem do coração, quando Deus toca no coração. Assim como você decide dar os arrobas para algumas pessoas que muitas vezes não merecem arroba, e as outras pessoas que você acha, se qualifica as pessoas julgando elas como se elas não fossem boas de coração, porque você não foi com a cara delas. Entende, Carlinhos Maia? Tá deixado aqui o meu depoimento e eu espero que a galera tenha entendido aí o meu ponto de vista, até mesmo o próprio Carlinhos Maia. Lembrando que eu não tenho nada contra ninguém, só estou deixando aqui o meu ponto de vista. E é isso aí. Uma boa noite a todos vocês.